Inteira. Bom dia, Helena. Gente, na aula de hoje, nós vamos falar do Freud. Eu dividi o conteúdo do Freud em dois, né? A parte 1 e a parte 2. Na parte 1, nós somos até a primeira teoria do aparelho psíquico dele. Eu vou dar uma passada rápida nessa primeira parte, para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, e explicar a parte 2 dele. Então, o Sigmund Freud, ele é um médico, ele nasceu em Viena, médico, formou-se em 73, depois disso ele cursou psiquiatria, e o Freud é um marco na psicologia, porque ele foi um dos primeiros a tentar compreender algumas doenças, coisas que aconteciam com o ser humano que não tinham uma explicação biológica, que ficavam numa espécie de penumbra. E muito da teoria do Freud é totalmente influenciado pela vida dele. Ele escreve muito a partir da interpretação dos próprios sonhos, da vivência dele e da sociedade em que o Freud vivia. O Freud ele vai viver naquele contexto que a gente está vendo na sociologia, de mudanças na sociedade europeia, num período em que a psicologia estava se consolidando. Nós temos também a existência de muitos hospícios. O Freud vai ter, no primeiro momento, trabalhar com os... Ai, gente, faltou o nome. Não é neurótico. Daqui a pouco eu lembro o nome. E num período em que a sexualidade era um tabu. O Freud ele foi muito criticado no período que ele propôs a teoria dele. Porque muito do que o Freud fala se choca hoje, imagine em 1870. Então, a psicanálise, ela pode ser vista de três formas. Ela é uma teoria, ela é um método e ela é uma prática profissional. Enquanto teoria, ela propõe um método interpretativo, a psicanálise ela é utilizada em várias correntes teóricas, várias disciplinas vão usar a psicanálise. Por exemplo, na própria Letras, existe uma teoria que se chama análise do discurso, e essa análise do discurso se embasa em alguns preceitos da psicanálise para construir a sua fundamentação teórica. Ela é um método porque ela tem um conjunto de conhecimentos sistematizados, informações, e ela também é uma prática profissional, porque existe a... Bom dia, Valéria, categoria dos psicanalistas. Segundo Freud, qualquer pessoa pode ser psicanalista, ela tem que ter concluído o segundo grau e frequentar a escola de psicanálise, que são uma série de... Em vários lugares tem... Bom dia, Vitor. Tem escola de psicanálise. Então, pode ser que você se depare com um psicólogo que atende pela corrente psicanalista, que vai ter uma pegada mais freudiana ou não. Cada psicólogo escolhe. Pode ser que você tenha a possibilidade de conhecer um psicólogo que seja um psicanalista ou uma pessoa que seja psicanalista que não obrigatoriamente seja um psicólogo, tá? E enquanto prática profissional, a psicanálise, ela trabalha com o não dito. O legal da psicanálise é que ela tenta trabalhar com a penumbra do pensamento humano. O psicanalista tem a sacada de tentar, durante a sessão de análise, entender o problema do paciente através do relato de um sonho, de um ato falho. Às vezes, isso deve ter acontecido com vocês. Do nada, a gente solta uma palavra que não era para ter falado, como se fosse um ato falho. Então, isso são pontos que são tomados como significativos para os psicanalistas. Dentro da psicanálise não existe só a corrente freudiana, o Freud é o grande expoente da psicanálise, mas tem aqueles que vão seguir Lacan, tem aqueles que vão seguir o Jung, a própria Ana Freud, filha do Freud, mas o grande expoente mesmo é o Freud. O Freud, ele teve influências de várias pessoas que foram passando pela vida dele. O primeiro mestre com que o Freud trabalhou foi no laboratório de fisiologia, depois de formado, que foi com Ernest Brunk. Depois disso, o Freud ele vai para a França e estudar com Theodor Manet, que era um cara que estava em destaque naquele período, porque ele trabalhava em hospícios, pegava aquelas pessoas que tinham doenças, mas que não tinham uma causa fisiológica. Por exemplo, a pessoa não conseguia andar.
já tinha sido feito vários exames, vários estudos, não tinha nenhuma causa biológica para aquilo. Então, Manet batia que aquela causa daquilo era psicológico, e ele utilizava como método de tratamento para poder chegar à descoberta dessa causa, a hipnose. O Freud trabalhou com ele, com Manet não, gente, desculpa, confundi. O Manet, o Freud trabalha com ele na Alemanha, ele tinha um laboratório de neuropatologia, e ele não era favorável a essa ideia para ele quando a pessoa ela tinha um problema, era de base biológica. Então, Freud, ele começa a ir contrário ao Manet, rompe com o Manet, e vai trabalhar na França com o Charcot. O Charcot, sim, que trata essas pessoas, ele acreditava que a questão da doença não era só biológica, tinha questão psicológica também, e ele trata através de hipnose. Depois que o Freud trabalha com o Charcot, ele retorna para a Alemanha, e ele vai trabalhar com Breyer, que é onde ele escreve um dos seus livros mais famosos, que é um estudo sobre histeria, a interpretação dos sonhos, e eles vão desenvolver o método catártico para poder estudar a questão das emoções, mas chega num determinado período que o Freud começa a trazer a questão da sexualidade para a teoria dele, o Breyer se choca com aquilo e eles têm um rompimento teórico. A vida do Freud é muito marcada por essa questão dos rompimentos. Então, o primeiro método que o Freud vai se utilizar é o método da hipnose, que ele aprendeu na França com Charcot. Era um sono provocado artificialmente a partir de uma pessoa com a qual você tinha o estabelecimento de uma relação de confiança. Então, Charcot, utilizando dessa hipnose, ele conseguia ir sugestionando o paciente até que ele chegasse ao momento em que o trauma tinha ocorrido. Quando ele se liberava daquele trauma, a pessoa que não andava, por exemplo, ela fazia liberação daquele trauma sob hipnose e conseguia voltar a andar. Então, era a forma que o Manet tinha de provar que... Manet não, gente, estou confundindo. Charcot, ele comprovava que as causas das doenças dos seres humanos não são apenas de cunho biológico. O Freud, ele vai trabalhar com Breyer no desenvolvimento do método catártico, que é a eliminação do sintoma que a pessoa aparece a partir do momento em que, como é uma mistura de hipnose, mas não é uma hipnose que vai sugestionando a pessoa que está passando. A pessoa ela vai contando o que que vem à mente dela. Então, quando a pessoa chegava ao momento que gerou aquela, que revivia a emoção daquele trauma, ela expurgava e se via curada. O caso mais famoso que o Freud tratou com esse método é a Anna O, que é um nome fictício para Berta, que era uma judia alemã, e ela tinha uma série de sintomas quando ela chegou para o Freud e para o Breyer. Ela tinha tosse nervosa, ela tinha alucinações, distúrbios visuais e motores, desmaios, ela não conseguia beber água e não viam nenhuma fundamentação biológica para que isso acontecesse com a Anna O. Então, a Anna O era histérica e esses sintomas, eles surgem nela quando ela cuidava do pai, que era enfermo. Então, na medida que o Freud e o Breyer foram usando o método catártico, eles descobriram que o quê? Que ela era uma menina nova, uma moça nova, jovem, que via outras moças na idade dela indo passear, tendo relacionamentos amorosos, e ela não podia ter isso. Ela se via na necessidade de cuidar do pai doente. Então, tinha uma disputa muito grande entre o que é permitido socialmente, moralmente, e o que era o desejo dela. Então, para que esse desejo não tomasse... Ela queria viver com os amigos, trabalhar, ter uma vida normal. E como que isso era possível para Anna O? A partir do momento em que o pai morresse. Então, inconscientemente, Anna O nutria o desejo de que o pai morresse. Só que, moralmente, na nossa sociedade, se a gente falar que nutre o desejo do pai morrer, é tido como uma loucura. Então, é como que o inconsciente da Anna O, para que isso não viesse à tona, vai criando sintomas que ela vai apresentando. E a partir do momento em que ela, utilizando o método catártico, relata essa questão para o Freud e para o Breyer, ela se libera e se cura. Então, a partir do método catártico, o Freud consegue provar o quê? Que existe a cura de algo que tem sintomas no corpo, mas não tem uma explicação biológica, e que essa cura se dá pela fala. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Aí, depois de um certo tempo, o Freud ele vai abandonar o método catártico e vai adotar a livre associação,
que é o método qual os psicanalistas utilizam, de pegada freudiana, utilizam hoje. E quando você vai para uma sessão de terapia, você vai conversando coisas aleatórias, a indicação que o psicanalista te dá para você falar sem freio e falando. E a direção dessa sessão não é dada pelo psicanalista, mas sim pelo paciente. Então, na medida que o paciente vai falando um monte de coisas que vão vir na cabeça dele, ele vai deixando de dar uma orientação consciente aos seus pensamentos e o inconsciente vai emergindo e se chegando à questão da autopercepção, de você entender o porquê daquele bloqueio, e vem a questão da cura. O Freud, o primeiro grande livro dele é a Interpretação dos Sonhos. Para o Freud, os sonhos são algo que não deve ser desconsiderados, porque o sonho é onde nós, seres humanos, o nosso inconsciente conversa com a gente. Para o Freud, o sonho é o discurso do desejo, e através da análise dos sonhos, nós conseguimos ter acesso aos nossos desejos inconscientes. O Freud escreveu esse livro baseado na análise dos próprios sonhos, e o Freud vai dizer que os sonhos têm uma pulsão, têm um conteúdo sexual, e que essa sexualidade ela não surge na gente quando a gente se torna adulto. A sexualidade, ela existe desde o momento em que nascemos, e é isso que é um grande baque na teoria do Freud. Então, a primeira teoria que o Freud propõe, a primeira teoria do parapsíquico, usa os termos que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é o consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente seria a menor parcela da nossa mente. Seria onde são recebidos os estímulos exteriores e do interior, é onde está a nossa percepção, o nosso juízo crítico, o nosso raciocínio. Entre o consciente e inconsciente, haveria um meio de campo, que é o pré-consciente, que é onde está aquilo que ainda não veio ao nosso consciente, mas pode vir. O pré-consciente é como se fosse uma peneira que vai filtrando o que fica no inconsciente e que passa para o consciente. Já o inconsciente, segundo Freud, é a maior parte da nossa mente. É onde que fica tudo que não pode ser lembrado. É aquilo que não é permitido. É onde ficam os conteúdos reprimidos. O Freud faz uma analogia de que a nossa mente é como se fosse um iceberg. Aqui na ponta seria o nível consciente, como a parte mínima, o nível pré-consciente nesse entremeio, e a maior parte seria o nosso nível inconsciente. O nosso inconsciente, gente, ele não tem cronologia. Então, é como se algo que aconteceu com você, que foi reprimido com 3 anos de idade, acontecesse hoje. Ele não consegue ter essa limitação temporal. O inconsciente também ele é pura positividade, e no inconsciente é o predomínio do prazer. Ele substitui a realidade com a qual a gente vive, tem que lidar com ela, por uma realidade psíquica. Essa realidade é toda movida pelo prazer. Então, a partir dessa primeira teoria, o Freud propõe a descoberta da sexualidade infantil. Que existem desejos de ordem sexual desde que somos crianças, e que a maioria dos nossos desejos reprimidos são de ordem sexual. Então, eles são os responsáveis por gerar na gente os nossos primeiros traumas. E à medida que a criança ela vai descobrindo a sexualidade, ela está no centro da sua vida psíquica. Então, Freud defende que existe sexualidade no ser humano desde o princípio da vida, e que o desenvolvimento da sexualidade não é algo que se deu na adolescência, não. É algo que é bem complexo, e ele propõe as fases. A primeira fase é a fase oral. Para ele, nesse momento, a questão da sexualidade da criança está ligada à boca, porque a boca é a primeira área do corpo com a qual o bebê toma conhecimento do mundo. Tanto vocês podem ver que é muito comum a gente ver criancinha colocando as coisas na boca, porque para o Freud, é ali na boca que a criança vai conhecer no mundo. A atividade sexual de 0 a 2 anos para o Freud, o que vai dar prazer para o sujeito é a nutrição. Então, a zona de erotização é a boca, e o prazer está ligado à alimentação. Então, o objeto de desejo sexual da criança vai ser a incorporação dos objetos, é tentar conhecer o mundo pela boca e ter prazer através da nutrição. Tranquila fazer oral, gente? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Tranquilo, Thaís. A segunda fase que o Freud propõe
é a fase anal, que ocorre dos 2 a 4 anos. Essa fase é quando nós começamos a ter controle dos nossos intestinos e da nossa esfíncter. É quando a criança, por exemplo, vai ser desfraldada, a gente aprende a usar o banheiro, a gente consegue controlar a hora de fazer as nossas necessidades fisiológicas. Então, a zona de erotização na fase anal é o ânus. E o prazer está ligado a esse autocontrole das fezes. E as fezes e urinas, segundo Freud, são consideradas o primeiro material produzido pelo nosso corpo. Em torno dos 5 anos, a criança passa para a fase fálica. Nessa fase, a zona de erotização é o órgão sexual, e é nesse período, segundo Freud, que as crianças tomam a consciência de que existe diferença entre meninos e meninas, e começa a existir uma determinada curiosidade em torno dessa diferença. E é o momento da emergência, segundo Freud, do complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? O Freud ele vai pegar uma tragédia grega que era narrada para falar do complexo de Édipo. Não vou passar essa tragédia, não vou ler aqui para poder ganhar tempo, mas no vídeo de outra aula tem gravado. No complexo de Édipo, o filho ele tem uma determinada atração pela sua mãe. Então, de forma inconsciente, ele cria um triângulo amoroso entre o filho homem, a mãe e o pai. A criança começa a ter ciúme do pai, começa a ver o pai como possuidor da mãe, e a mãe é objeto de desejo dessa criança. Só que essa criança, ela cria de forma inconsciente o temor de ser castrado, por ter o objeto de desejo a mãe, do qual o pai é possuidor. Segundo Freud, esse temor da castração é algo que é muito severo para uma criança, que no primeiro momento ela age de forma defensiva com o pai, e depois ela, de certa forma, aceita e vai criando a sua organização masculina inicial. Entenderam o complexo de Édipo, gente? É muita loucura. O temor da castração? Ô, Thaís, uma coisa que eu entendi. A criança, tipo, ela obrigatoriamente passa pelo complexo de Édipo? Sim. Segundo Freud, sim. Masculino. Passa pelo Édipo. Ah, tá, entendi. O feminino passa pelo complexo de Elétrica, porque por Freud, só lá no final do desenvolvimento da sexualidade é que surge o interesse pelo outro, que surge a preferência sexual. Então, antes disso, o desejo do homem é a mulher, e o desejo da mulher é o homem. Entendeu? Ah, tá, entendi. Mais alguma pergunta, gente? O complexo de Electra acontece com as meninas, mas ele não é tão severo quanto nos meninos, porque as meninas, quando elas veem que os meninos têm pênis, elas acreditam de que elas não têm esse órgão tão valorizado quanto os meninos e que elas foram castradas. Então, a partir do momento em que a menina aceita que foi castrada, entre aspas, né, aceita a diferença sexual, provavelmente por uma castração, ela começa a organizar a sua identidade feminina. Ela fantasia que em algum momento dela ela teve um falso pênis e que esse órgão foi castrado. Depois de passar pelo complexo de Édipo, pelo complexo de Elétrica, segundo Freud, dos 5 aos 10 anos, nós passamos por um período de latência, que é onde pela evolução do complexo de Elétrica e do complexo de Édipo, a nossa sexualidade ela vai estar mais concentrada na construção de valores morais, de valores sociais, das normas. É nesse período que meninos e meninas eles modificam um pouco o relacionamento afetivo com os pais. Eles não são mais tão ligados aos pais, eles começam a ter contato com os colegas, ter contato com os professores, começam a ter uma vida mais voltada para o social. E eles se organizam muito, e menino brinca com menino, menina brinca com menina. Ter aqueles grupinhos, e criam-se novos referenciais. É quando a criança ela já cria uma identidade com um professor, quanto cria identidade com algum personagem, com super-heróis, vai saindo da questão do pai e da mãe para poder ver o outro. Dúvida?
De 11 anos em diante, acontece o que Freud chama de fase genital. É quando chega a puberdade, que é um período de mudanças tanto físicas como biológicas, como de maturação psicológica. Nessa fase, retorna o desejo ao órgão sexual, só que o objeto de erotização deixa de estar no nosso corpo para ir para o corpo do outro. Então, é nesse momento, segundo Freud, que meninos e meninas eles estão conscientes de suas identidades sexuais e que vão buscar formas de atender a esse desejo. Dúvida, gente, dessas fases do Freud? Alguma pergunta, alguma colocação? Tranquilo. Aí, na medida que o Freud vai avançando na teoria dele, ele propõe uma nova teoria, que é a segunda teoria do aparelho psíquico. Então, ele deixa a questão do consciente, consciente, subconsciente de lado para propor uma versão mais atualizada, tá? Então, o Freud propõe a existência do id, do superego e do ego. O id é como se fosse o nosso inconsciente, fazendo assim uma analogia. É onde está toda a nossa energia psíquica. É uma parte da nossa mente que é movida totalmente pelo prazer, no lugar onde estão os nossos desejos, onde estão nossas pulsões. O superego, que a segunda parte, ele se origina na medida em que a gente vai vivendo as proibições sociais, ele que introduz o sentimento de culpa, ele preserva a autoridade das normas sociais, a autoridade paterna, ele representa mais o ideal do que o real. Já o ego é quem vai estabelecer o equilíbrio entre o id e o superego. O ego ele vai ter influência direta do mundo externo, ele substitui o prazer desregado do id pela realidade, é onde está a questão da percepção, da memória, dos sentimentos, ele é centro do nosso processo defensivo. É como se a nossa mente, segundo essa segunda teoria do Freud, fosse assim dividida. O id é aquela questão, eu quero agora, o oba-oba, é aquela típica imagem que você tem um anjinho do lado, um capetinho do outro te dando conselho, o id é como se fosse o capetinho. Oba-oba, hoje é festa, hoje é gandai, hoje é bebedeira, hoje é curtição, vambora, vão quebrar tudo. Já o superego é aquele anjinho, como se fosse a mãe falando, não, menino, vão quebrar tudo, não. Calma, respira, é melhor você ficar em casa, sair de casa é perigoso, não é bom, não é o legal. Então a gente vive num conflito aqui, de um lado que é o oba-oba e do outro lado fala, vou não, quero não. Aí, nesse meio termo, para achar o equilíbrio, tem o ego que tenta equilibrar aquilo que o id quer com aquilo que o superego é, aquilo que nos dá prazer com aquilo que as normas morais nos permitem. Então, o ego é como se fosse uma balança que vai tentando achar o equilíbrio da nossa vida psíquica. Entenderam? O id, ego, superego? Entendi. E todos nós, seres humanos, para poder viver, gente, a gente tem mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa são processos subconscientes, são formas que a nossa mente encontra para resolver conflitos que existem para a gente, não resolvidos no nível da nossa consciência. Segundo Freud, a presença de mecanismos de defesa é super normal e comum em indivíduos saudáveis, e os mecanismos de defesa são meio que formas para a gente deformar a realidade, são realizados pelo ego e são inconscientes, mas são formas que a nossa mente consegue de deformar, de adaptar algum fato, de modelar algum conhecimento, para que a gente assimile e a gente dê conta de poder viver com aquilo. Então, os mecanismos de defesa, você não escolhe qual que você vai usar, eles não são empregados de forma consciente, eles são todas inconscientes, e pode ser que pessoas que tenham vivido a mesma situação utilizem de mecanismos de defesa diferentes para poder dar conta daquilo, tá? Então, o primeiro mecanismo de defesa, nós vimos na nossa primeira aula, que é o recalque. O indivíduo, ele não vê, ele não ouve, ele suprime o que está ocorrendo.
No recalque, há exclusão de ideias, de sentimentos e de desejos que nós não queremos admitir, mas que continuam fazendo parte da nossa vida psíquica. É como se fosse uma repressão, é a parte mais radical. Então, recalque é como se a nossa mente fizesse um apagamento do que está gerando um transtorno para a gente. É quando, às vezes, a gente sabe que vai ouvir uma coisa que a gente não quer, a pessoa te fala não, você não ouve um não, é você tentar, através da repressão daquilo, criar uma forma de entender. Tranquilo, recalque? O segundo mecanismo de defesa é a formação reativa. O que é formação reativa? É quando a gente fala uma coisa, mas a nossa postura é outra. Eu acho esse desenho ótimo para o mecanismo de defesa. Ele está falando com a pessoa que não se importa, mas olha só todo o teatro que ele montou para falar com uma pessoa que não se importa. A fala dele não condiz com a ação dele. Então, por exemplo, um exemplo de formação reativa que a Bock traz no livro dela. Às vezes uma mãe, ela tem um filho demanda muito cuidado da mãe, muito tempo, ela não consegue mais dar conta da vida pessoal dela, tanto quanto ela queria, mas isso não pode vir à tona, ela não pode viver, isso gera um conflito na mente dela, ela não pode viver com aquilo. Então, para que ela viva essa situação, ela vira uma mãe superprotetora. Isso é formação reativa. É quando você termina com o namorado e fala, quero nem saber dessa criatura na minha vida, jamais. Mas toda hora tá lá no Instagram, no Facebook, olhando os feeds, o que é que tá fazendo, os stories, não fica sem dar conta do que ele tá fazendo na vida dele. Formação reativa. Regressão é quando nós retornamos a etapas anteriores do nosso desenvolvimento. É uma válvula de escape para a gente dar conta daquele problema. Por exemplo, nós como adultos, nós não temos muito o hábito de chorar. O chorar mediante uma situação que não consegue resolver, para empaca, é coisa de criança. Mas nós choramos. Quando a gente tem um problema que não dá conta, quando a gente tem dificuldade, de alguma forma você não consegue aquilo que sufoca, você chora. Então, esse chorar é uma regressão. É você voltar a um estágio anterior. É uma forma da sua mente se organizar para você tentar entender o que está acontecendo. A negação é quando o fato está na cara da pessoa, é evidente, mas a pessoa nega aquilo, porque para a mente dela é mais tranquilo ela negar do que dar conta da realidade. Aquela pessoa que termina o namoro, diz que não gosta mais do namorado, mas gosta do namorado daquele de todo jeito. A pessoa que é traída tem todos os indícios da traição, mas a pessoa é muito mais fácil acreditar, negar que está sendo traída, do que lidar com a realidade da traição. Tranquilo, gente? Tranquilo, Thaís. Agora, a projeção é quando o indivíduo projeta algo indesejável de si no mundo. Essa charge aqui é muito boa. Pesquisa. O senhor acha que o Brasil é um país de corruptos? Não. Eu digo uma coisa. Mas aí eu projeto outra logo em seguida, mas eu aceito propina para dizer que sim. Você fala que não, mas você faz aquilo. Por exemplo, uma pessoa que critica, nossa, fulano de tal é tão competitivo, mas não consegue perceber que ele pratica aquela mesma ação. É quando você critica algo que o outro faz, mas não percebe que você também faz aquilo. A racionalização, gente, é quando... esse mecanismo de defesa eu utilizo muito. Esse eu já dei conta. A gente tem uma situação, alguma coisa que não quer estar por conta daquilo, não quer mexer com aquilo, mas a gente vai criando argumentos, uma história, fundamentando para que a gente não tenha que lidar com aquilo. Por exemplo, você está lá, entra no ônibus para ir para a rural assistir aula, e o cobrador do ônibus esquece de te cobrar passagem. Isso é certo? Não. Mas você está diante dessa situação, você não quer falar com o cobrador que ele esqueceu de te cobrar, e por isso você vai criando N justificativas para aquele fato. Por exemplo, a passagem do ônibus é muito cara.
Eu ando nesse ônibus todo dia, um dia que eu deixar de pagar não vai fazer diferença. Ah, a empresa do ônibus é muito rica. Ah, um dia a mais, um dia a menos não vai fazer diferença. Acho que isso aqui já aconteceu com muitos de nós. Às vezes a gente se vê diante de uma situação, sabe o que é, como se diz, o correto a fazer, mas não quer lidar com aquilo, não quer dar conta daquilo e vai criando as alternativas. A agressão é quando a pessoa ela está, às vezes, frustrada com alguma coisa que está dando um nó na garganta, mas ela não desconta a sua raiva naquilo que é a fonte do problema. Ela vai descontar na pessoa que é mais fraca, alivia a tensão na pessoa mais fraca. É tipo o caso dos Simpsons. O Homer passa a raiva, quem que ele vai estrangular? É o Bart, porque o Bart é o quê? Não é, às vezes, a pessoa que está dando a raiva nele naquele momento, mas é o mais fraco e ele desconta nele. A sublimação, gente, todos nós temos uma determinada agressividade ou uma energia voltada para um ponto só, e na sublimação a gente tenta deslocar essa energia para um outro objeto, a gente canaliza. Me lembrou muito Grey's Anatomy, não sei se vocês assistiram, mas no Grey's a gente vê que todas as vezes que os cirurgiões eles estão passando por uma situação muito difícil, por um problema muito grande, estão passando frustração e raiva, eles canalizam toda a energia para quê? Para cirurgias. A gente vê vários episódios em que a Kylie chega desinquieta e fala, nossa, hoje eu queria muito pegar um fêmur todo quebrado, uma cirurgia bem punk para eu fazer, porque isso é sublimação. Você tem a sua energia está sendo toda puxada para um lado, mas você canaliza ela em outra. É uma forma de você lidar com a sua agressividade. Você usá-la de uma outra forma, até mesmo de uma forma benéfica. Tranquilos mecanismos de defesa, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Identificaram algum em vocês? Ai, vários. Vários, né? A neurose, gente, ela é uma doença, é um termo também que a gente usa muito, funcional no sistema nervoso, que é instabilidade emocional. O termo ele foi usado pela primeira vez em 1769, e o Freud ele vai pegar esse termo de neurose para dizer que o neurose é qualquer angústia, ou qualquer desequilíbrio mental gerado por angústia ou ansiedade. Para ele, como nós vimos, o ego e o id, eles vivem em eterno conflito. E esse conflito, quando a gente não consegue dar conta, gera uma neurose. A maioria das pessoas, todos nós somos neuróticos, vamos ser afetados pela neurose. É algo normal no ser humano, mas às vezes, quando essa neurose gera uma ansiedade muito grande, aí já é patológico, precisa de ser olhado. A neurose, ela começa a ser associada como um sintoma, ela trata-se de um transtorno mental sem nenhuma evidência de lesão orgânica, e hoje em dia não se fala mais em neurose, essa neurose ela foi muito especializada, ela ganhou várias outras vertentes. Ela pode ser episódio depressivo, ela pode ser ansiedade, pode ser fobia, toque, agorafobia, mas são casos que tem uma ligação com o nosso corpo, tem um sintoma orgânico, mas não tem evidência de lesão. Por exemplo, numa crise de várias pessoas que vão parar em pronto-socorro, achando que estão infartando, porque sentem dor no peito, sentem falta de ar, não entende aquilo, tem todo o sintoma biológico da coisa. Quando chega a ver, vê que não é um ataque de ansiedade. Então, são formas de neurose exacerbada. Outra coisa que é falado quando a gente pensa em psicanálise é a questão da psicose. Psicóticos são pessoas, gente, que vivem eternamente num delírio. Eles criam uma realidade delirante e alucinatória para eles viverem em si. Segundo Freud, seria um conflito do ego com a realidade externa. Psicóticos, eles não enxergam a realidade tal como ela é. O Freud ele não se dedicou à psicose, porque para o Freud a psicose não teria cura, e ele se encontrou na questão dos estudos neuróticos. A pessoa psicótica ela não tem o mesmo senso das normas morais, dos valores, igual
Algumas pessoas, entre aspas, tá, gente, normais, tem. Eu já vi casos, quando eu trabalhava no CAPS, teve um senhor que chegou lá, aparentemente o cara não tinha nada, depois a gente foi saber que era um caso de psicose e que ele foi retirado de casa pela polícia por denúncia dos vizinhos, porque ele achava normal amarrar a mãe na cadeira e ficar queimando a mãe com cigarro durante o dia. A senhora de idade estava toda queimada de cigarro, porque o cara vivia num delírio para aquilo, ele era normal, não tem a mesma noção de realidade que as outras. Já a esquizofrenia, ela é uma doença mental. Também, nos casos mais graves, a esquizofrenia ela gera uma demência também incurável. É a perda de contato com a realidade também. As pessoas esquizofrênicas, às vezes, elas também têm alucinações e delírios, às vezes elas ouvem vozes que ninguém escuta, as manias de perseguição. Caso, por exemplo, de esquizofrênico, também lá do CAPS. Tinha um senhor que ele acreditava que estava na guerra. Então, do nada, ele ia para debaixo da mesa porque ele acreditava que tinha uma bomba. Caso de esquizofrenia também. O psicótico, ele não tem a diferença de esquizofrênico e psicótico. O psicótico, ele não tem muita... Ele já nasce com essa doença e ele não tem muita noção do que é certo e do que é errado. Já o esquizofrênico, de certa forma, ele vive um delírio, que é toda uma história que ele constrói, mas ele tem um pouco mais dessa noção do que é certo e do que é errado. Tá? Algumas curiosidades sobre Freud, para vocês saberem. O Freud, ele fugiu dos nazistas na Áustria. Quando os nazistas invadiram, os alemães também queimaram vários dos livros do Freud. Ele tinha... A filha dele, ele chegou a ser interrogada pela polícia nazista. E o Freud, ele fugiu para Londres porque ele tratava alguém da família real na época que deu suporte para ele ir. O Freud, inclusive, chegou a tratar também membros da família real brasileira. Eles tiveram contato com Freud, tá? O Freud, ele tinha uma queda por cocaína, sim, no começo da teoria dele, o Freud usou cocaína, ele chegava a enviar cartas para a esposa dele, tem relatos, dobradinhas com a carreirinha de cocaína, distribuiu doses, mas depois ele chegou a observar que aquilo não era tão legal, era maléfico, e parou de distribuir cocaína. Existe a questão dos sofás, dos psicanalistas, e o Freud contribuiu com isso, sem mesmo saber. Ele foi nomeado ao Nobel por 13 ocasiões, mas ele nunca ganhou. Freud, ele morreu de suicídio assistido. Vocês podem procurar as fotos do Freud na internet, na maioria delas, o Freud, ele tá fumando. O Freud, ele teve um câncer de boca, se eu não me engano, e ele pediu para um amigo, paciente médico, que o ajudasse a acabar com o sofrimento dele, então ele morreu de suicídio assistido. Quando a gente fala em psicanálise, a gente tem logo o Freud, que é esse aqui, mas nós temos outros psicanalistas muito importantes. Essa aqui é a filha do Freud, a Anna Freud. Essa aqui é a Melanie Klein. Esse aqui é o Jung e esse aqui é o Lacan. Vou contar a história para vocês. Lacan, eu acho que é difícil. Eu não consigo ler Lacan. Lacan é difícil pra caramba de ler, de entender. A obra de Lacan está organizada em seminários, um dia se vocês quiserem ler o seminário de Lacan. E gente que gosta muito dele, eu acho Lacan muito complicado de ler. A Anna Freud é filha do Freud, a sexta filha dele. Todos os filhos do Freud foram analisados por ele, ajudaram a construir a teoria. A Anna Freud começa a carreira dela como professora, e por ela ter sido professora, ela vai trazendo a teoria do pai para a questão da infância. Ela vai influenciar muito a psicanálise americana, a questão pedagógica, e a Anna Freud bate muito na tecla que criança e adultos, eles são diferentes. Ela nunca se casou, ela foi um dos poucos parentes do Freud que sobreviveu ao nazismo, acompanhou o Freud até a morte dele. Ela queria seguir a teoria do Freud, mas queria ter sido a discípula favorita do Freud, mas não foi. O discípulo favorito do Freud, ele foi o Jung, que é um médico e pensador suíço,
que é considerado o pai da psicologia analítica. Ele foi estudar o inconsciente humano, ele teve contato com Freud, o Freud acreditava que o Jung daria a continuidade à teoria dele, só que eles têm uma briga, pega para capar, muito grande, na questão da sexualidade, porque a teoria do Jung tem um pouco de uma pegada religiosa. E o Freud não concordava com isso, eles discordam e rompem. Tem várias cartas, registros de cartas do Freud escrito por Jung, do Jung escrito por Freud, com eles conversando, com eles nessa briga deles acadêmica. O Freud, ele era um cara também que ele vive num período parecido com o Skinner, com o Piaget, eles vão ver mais ou menos no mesmo período, e o Freud era um cara que não gostava das câmeras, ele não parecia, existem pouquíssimos vídeos do Freud, relatos de entrevista do Freud. Ele foi convidado inúmeras vezes para ir para os Estados Unidos como professor, para desenvolver os estudos, e nunca teve interesse. E nessa foto aqui vocês veem o Freud e acho que é esse aqui, Sigmund Freud, o Jung, o discípulo favorito dele, que ele acreditou que iria dar continuidade à teoria dele, mas não deu. Aí tem essa brincadeirinha do Freud, da depressão da frase, né? Não me Jung porque tá Freud, que as coisas estão freudidas. Então, gente, foi rápido, mas eu acho que deu para dar uma passada no Freud. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta do Freud? Alguma colocação? Você vê assim a teoria do Freud, você fica meio assim, mas muitas das proposições do Freud são interessantes, principalmente quando você vai fazer o tratamento psicológico utilizando a pegada psicanalítica. Sabe? É bem interessante. Essa semana, como atividade do Freud, está proposto para vocês que vocês assistam um filme. Esse filme chama Freud Além da Alma. Vocês assistiram, o filme é antigo, não é um filme novo. Tem até que tem uma série nova na Netflix, foi lançada, deve ter um ano, que é sobre Freud, mas eu não assisti ainda. Sério, tenho que assistir, mas não vi ainda. Esse filme, Freud Além da Alma, ele vai mostrar a história do Freud e como o Freud vai construindo a teoria dele. Então, vocês vão ver em vários momentos. Vocês vão conseguir ver o Breyer, vocês vão ver o Charcot, o Freud indo para a França, a mãe do Freud, quanto ele vai construir essa questão do complexo de Édipo. Então, a personagem no livro que se chama Cécilia, a Cécilia é, de certa forma, um pouco do caso da Ana Oh. Então, lá no Cigar, eu postei, eu tinha até esse filme no YouTube, mas eu perdi o link, eu rodei e não encontrei. Coloquei para vocês do Verbo, tá lá. Se alguém tiver dificuldade, me fala que eu tenho o arquivo do filme também. Às vezes eu coloco ele no Drive e compartilho com vocês o link. Se vocês não conseguirem assistir da forma que tá lá, me siga. E a atividade é uma análise desse filme do Freud. Como eu sei que é algo que vai ser um pouquinho mais demorado, eu vou pedir para vocês fazerem em duplas, tá?